tarde, pessoal. Hoje, língua portuguesa, nós vamos continuar no livro com esse texto na sequência do outro. Esse aqui vai falar sobre as aventuras no mar com o personagem principal de Robinson Crusoe. Essa daqui é uma outra história adaptada, tá? Assim como a dos Três Mosqueteiros. Essa também é uma história muito famosa, que também foi adaptada para que vocês tivessem um melhor entendimento. Então, essa história começa na página 22 e vai até a 25, tá? Vocês vão ler essa história, ela é um pouquinho comprida, mas leiam com calma, leiam com atenção, que não tem erro. Na página 26, começa a interpretação do texto, tá? Então, a gente tem da 1 até a 8 para responder. Vocês vão ver aqui algumas perguntas sobre o narrador, sobre o que é que ele queria fazer, o que ele queria descobrir, quem é que conta essa história, tá? Essa número 1 não precisa responder, é mais a título de entendimento, tá? A 2. Qual era o desejo de Robinson Crusoe? Ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade. O que é que ele desejava? No texto vocês vão ler e entender o que é que ele tanto desejava. Número 3. Não tem nada para responder, tem 2 perguntinhas, mas vocês não têm necessidade de ser respondido no livro, tá? É a título de entendimento apenas. É bom dar uma lidinha aqui no que é que eles estão, o que é que ele está falando, as perguntas, mas é a título só de entendimento, não precisa responder. A número 4 tem aqui alguns trechos da história, tá? Frases curtas sobre a história. Elas estão embaralhadas e vocês vão enumerar, dando sequência na história. De acordo com a narrativa da história, é que vocês vão colocar o número. Achou a primeira frase que dá uma sequência na história, que dá um início na história, coloca número 1, certo? Achou a que vem na sequência número 2, coloca 2, dentro do quadradinho, certo? Até terminar, tá? Vai ter uma frase que vai ter o desfecho dessa história, o desfecho dessa narrativa, o fim dela. A número 5 também não precisa responder, é uma pergunta que nós faríamos na classe oralmente, tá? O que são lobos do mar? No texto vocês vão encontrar esse termo, lobos do mar, tá? Por que é que eles são chamados dessa maneira? Quem são esses lobos do mar? O 6. Vocês têm um pequeno trecho aqui da história e no final, mandou construir uma pequena cabina com uma mesa e espaço para dormir e colocou uma bússola no barco. Nós falamos sobre bússola na aula de ciências. Então, na letra A, vocês vão assinalar qual desses 3 instrumentos é a bússola. Só faz o xizinho. A letra B não precisa ser respondida. Se quiser, pode responder aqui embaixo, porque o patrão árabe de Robinson Crusoe colocou uma bússola no barco. Por quê? E para que serve uma bússola? Nós falamos até sobre isso na sala. 7. Explique que estratégia Robinson Crusoe utilizou para pegar o barco e fugir. Ele usou de um meio para fugir, para pegar esse barco e para fugir. Como é que ele fez isso? Tá? De que forma ele fez isso? Aí tem outra aqui na 7. Que providências ele tomou para tornar a fuga possível? Então, o que é que ele pensou para que a fuga se tornasse possível? Para que nada atrapalhasse a sua fuga. Ele pensou em alguma coisa, ele fez alguma coisa para que nada atrapalhasse.
O que foi isso? 8. Quem escreveu a história de Robinson Crusoe? Assim como na história dos Três Mosqueteiros, tem um autor principal, que é o que inventou a história, e do Robinson Crusoe também tem. Essa informação vocês vão encontrar no final da história, tá? Naquelas letrinhas bem miudinhas. E aí tem a B. Essa história foi escrita em 1719 e é lida por muitas pessoas até hoje. O que seria diferente se a história fosse criada ou escrita hoje? Essa aqui é para pensar um pouquinho, que naquela época não tinha muita tecnologia. Hoje nós temos muita tecnologia. Então, essa daqui é só para pensar como seria se essa história fosse escrita hoje, tá? Com todos os recursos que nós temos em termos tecnológicos, certo?